Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos aprender a fazer esse cropped, que é um modelo que eu postei lá no meu perfil e vocês pediram muito que eu trouxesse o passo a passo. No caso lá eu postei esse modelinho aqui azul, eu postei esse aqui, o azulzinho, e vocês me pediram que eu trouxesse o passo a passo dele. Então eu decidi trazer aqui pra vocês nessa versão aqui da Copa, né? Com as cores da nossa bandeira do Brasil. Então, para você que chegou agora, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, já curte aqui o nosso vídeo e aproveitem a aula. Então, meus amores, para produzir esse cropped, eu vou utilizar fios que eu já tenho aqui. A intenção era trabalhar ele todo com amigurumi, mas eu não tenho o fio amigurumi branco, então eu vou usar essa sobra que eu tenho aqui. Esse fio aqui é um barroco de número 4. Então, para fazer a parte branca, eu vou utilizar esse barroco, que ele tem quase a mesma espessura, né? O tex dele não é tão diferente, dá pra gente trabalhar com ele junto com o amigurumi. Então, eu vou utilizar o branco do barroco número 4. Vou utilizar aqui esse amarelo canário do amigurumi. Vou utilizar o azul. Esse aqui é o azul bique, amigurumi. E o verde bandeira. Tá? Então, o único que vai entrar diferente vai ser na parte branca, que eu vou fazer com o barroco número 4. Que vai ser o fio com o qual a gente vai iniciar o trabalho. Nós vamos utilizar também a cola de acabamento, cortador ou uma tesoura. Vou trabalhar com agulha de 2,5 milímetros e uma fita métrica, tá? Então, essa peça aqui é uma peça muito simples, né, de confeccionar. Eu tô muito feliz de poder tá gravando o tutorial dela pra vocês. Vocês me pediram muito, me mandaram mensagem. E eu fiquei muito enrolada, achei até que eu não fosse conseguir trazer. Mas tô muito feliz por estar produzindo ela e conseguindo gravar o tutorial aqui pra vocês acompanharem. Então, nós vamos começar aqui com o fio branco. Gente, só lembrando vocês que essa opção que eu tô trazendo aqui, né, por conta da Copa, né, para que vocês possam fazer aí já pensando aí já na Copa para vender. Mas esse é um cropped que vocês podem fazer de qualquer cor, pode fazer ele em cor única, fica muito bonito, tipo para usar em qualquer época do ano. Então pode fazer ele em cor única, vocês podem misturar as cores de acordo com o que a cliente quiser, ou criarem opções de variação de cores de acordo com o que vocês têm em casa, utilizando os fios. É uma peça que vocês podem fazer utilizando as sobras de fio que vocês têm. Pode ir intercalando uma carreira de cada cor, 2 carreiras de cada cor, ou fazer a base principal de uma cor e as laterais de outra. Enfim, uma infinidade aí de opções que vocês têm. Então, não se aprisionem que esse modelo seja para fazer apenas nas cores da Copa. Não, esse é um modelo muito versátil, vocês podem brincar bastante, usar a imaginação e fazer a cor que você quiser, e tenho certeza que vocês vão vender muito, porque ele fica muito bonito no corpo, né? É uma peça que veste muito bem. Então, vamos começar, a gente vai começar fazendo um anel mágico. Então, para quem ainda não sabe fazer o anel mágico, a gente passa aqui a voltinha por cima do dedo. Vem com a parte que a gente trouxe por baixo e joga por cima da que já está no dedo, tá? E aqui a gente vai trabalhar introduzindo a agulha aqui por baixo da primeira e puxando essa laçadinha de cima. E aqui a gente faz o nozinho, tá? É assim que eu faço o meu anel mágico. E aqui agora nós vamos subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vamos fazer aqui mais 2 pontos altos do lado dela. Dois.
Tentar deixar mais centralizado aqui, que às vezes eu puxo a mão, fica muito no cantinho da tela. Então, aqui a gente ficou com 3 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 2 correntinhas. 2 correntinhas. E vamos fazer mais 3 pontos altos aqui do outro lado. 1, 2, 3. E aqui a gente já pode fechar aqui o anel mágico, né? A gente pega essa pontinha aqui. E fecha bem ele. E essa pontinha fica aqui pra gente fazer o arremate no final. Então, ficou dessa forma o início da nossa peça. Nós vamos voltar aqui com a agulha. E vamos virar o trabalho. Eu já mostrei pra vocês em outros vídeos, né, como eu gosto de iniciar minha carreira. Então, aqui eu não levanto logo as 3 correntinhas. Eu venho aqui no primeiro ponto, introduzo a agulha aqui, ó, no primeiro ponto. Puxo uma laçadinha lá de trás, fico com 2 alcinhas aqui na agulha. E aqui, eu conto essa como se fosse a primeira corrente. E aí, eu faço mais 2. Pronto, esse é o nosso primeiro ponto alto. E todas as nossas carreiras, elas vão começar com aumento. Então, aqui eu dou a laçadinha na agulha, venho no mesmo ponto, onde eu introduzi a agulha a primeira vez, e faço mais um ponto alto. Pronto. Então, aqui, sobraram aqui 2 pontos, né? Nós já vamos começar, como a gente já tem aqui a primeira carreirinha, né, com os pontos, que é o leque. Essa primeira carreira, a gente já faz com o ponto cruzado. Então, aqui a gente vai começar fazendo o primeiro ponto cruzado. A gente tem aqui 2 pontos. A gente vai dar aqui a laçadinha na agulha. A gente vai pular aqui esse primeiro ponto e vai vir no segundo, pegando apenas essa alcinha aqui de trás, que nós vamos trabalhar também fazendo ponto em relevo. Então, a gente vai trabalhar sempre nessa alcinha aqui da parte de trás. Então, a gente pula o primeiro, vem aqui no segundo. E faz o ponto alto. Agora, a gente dá a laçadinha na agulha novamente, e aí a gente volta e pega aqui a parte de trás, a alcinha de trás do ponto que a gente pulou anteriormente. Então, a gente faz o ponto que pulou, faz o ponto alto, e assim ele fica o ponto cruzado. E aqui nós já chegamos aqui no nosso leque. O nosso leque do início ao fim vai ser da mesma forma. Nós vamos colocar aqui no espaço das 2 correntinhas. Nós vamos fazer aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3. E agora a gente faz 2 correntinhas de separação. E volta no mesmo espaço, aqui no espaço das correntinhas. E faz mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, aqui a gente já tem o leque. E sempre que a gente for trabalhar esse lado, ele tem que ser exatamente igual o lado anterior. Então, aqui antes do leque, eu tenho um ponto relevo. Então, eu vou começar aqui com o meu ponto relevo. E a quantidade de pontos de um lado tem que ser sempre igual a do outro. Então, aqui tá o primeiro ponto, ó, fica um pouco escondidinho, tem sempre cuidado, porque às vezes o leque acaba escondendo um pouco o primeiro ponto, mas a alcinha do primeiro ponto é essa aqui, ó, primeiro, segundo, e aqui a correntinha. Então, nós vamos dar a laçadinha, vamos pular aqui o primeiro, vamos vir no segundo ponto,
fazer o ponto alto. Agora, a gente dá a laçada e volta aqui na alcinha de trás do ponto que a gente pulou. E pronto. E agora, em cima da correntinha, a gente coloca os 2 pontos altos junto. Então, aqui a nossa correntinha. Duas. Então, aqui a gente ficou com o aumento inicial desse lado. Nós vamos virar o trabalho. Vamos iniciar da mesma forma, ó, vamos introduzir aqui a agulha no primeiro ponto. Fazer mais 2 correntinhas. Fazer o aumento, que sempre vai começar as carreiras do mesmo jeito. Um aumento de um lado e vai finalizar também da mesma forma, com o aumento do outro lado. Então, a gente colocou 2 pontos aqui no primeiro. E aí, essa carreira, a gente trabalha ponto sobre ponto. Então, aqui tá o nosso primeiro ponto. Nós vamos trabalhar pegando apenas a alcinha de trás. E nós vamos fazer ponto sobre ponto. Aqui, ó, laçadinha na agulha, pegando cada pontinho de base apenas a alcinha de trás e fazendo ponto alto. Então, aqui ainda tem mais um pontinho aqui no final. Pronto. E aqui chegou no nosso leque. E aqui no leque nós vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3, 2 correntinhas, 1, 2, e vamos voltar aqui no mesmo espaço e colocar mais 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3. E agora, nós vamos dar continuidade fazendo ponto sobre ponto. Vamos abrir aqui para pegar o primeiro ponto. O primeiro ponto é esse aqui, ó, tá um pouco escondidinho, tá vendo? O ponto correspondente a esse aqui, ó. Esse é o nosso primeiro ponto. Então, eu pego aqui a alcinha dele. Na dúvida, vocês contem quantos pontos tem de um lado e quantos tem do outro. A gente vai fazendo aqui ponto sobre ponto até chegar na correntinha, onde a gente vai fazer o aumento. Então, aqui ainda tem mais um ponto aqui. E agora sim, chegamos aqui no último, que é a correntinha. Onde nós vamos colocar aqui 2 pontos altos no mesmo lugar. Pronto. E aqui nós vamos fazer ainda mais uma carreira com o branco, e aí nós vamos trocar. Então, aqui a gente teve o leque inicial, 1, 2, vamos fazer a terceira com o branco e vamos trocar a cor. Então, virei aqui o trabalho, introduzo a agulha no primeiro ponto, mais 2 correntinhas.
Sempre que começar, a gente vai começar com aumento. Então, aqui no primeiro ponto, eu coloco mais um ponto aqui no mesmo lugar. E aí, a gente fica com 2 pontos sempre no início da carreira. Essa carreira é a carreira de ponto cruzado. Então, esse aqui é o nosso primeiro ponto. Aqui tá o primeiro ponto. Nós vamos vir aqui no segundo. Vamos dar a laçadinha na agulha, vamos vir no segundo ponto. E fazer o ponto alto. Vamos dar a laçadinha na agulha, vamos voltar aqui no ponto que a gente pulou. E aí, a gente faz o ponto cruzado. Então, novamente, ó, esse ponto aqui já está trabalhado, ó, o fio tá saindo desse. Então, a gente pula esse e vem nesse. Então, a técnica de fazer o ponto cruzado é essa, vai ser sempre assim. Nós vamos ter uma carreira ponto sobre ponto e uma carreira de ponto cruzado. E sempre que iniciar o trabalho, vamos iniciar com aumento. E quando finalizar a carreira, também finalizar com aumento. Como eu falei, é uma peça muito simples de trabalhar. Vocês vão gostar, depois que vocês fizerem a primeira, a segunda vem numa facilidade enorme. Vocês vão ver só, vocês vão gostar muito de produzir essa peça. Então, a gente vai fazendo pontos cruzados até o final. Aqui, ó, a gente tem 2 pontos. A gente pula um, vai aqui no último ponto. E volta o que a gente pulou. Tá? Então, aqui a gente ficou com os nossos 2 pontos iniciais. E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos cruzados. Do outro lado, tem que dar exatamente a mesma coisa. Então, aqui agora, aqui no leque, chegamos aqui no leque, o leque vai ser sempre da mesma forma. Então, vamos colocar aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3, 2 correntinhas. E novamente 3 pontos altos. 1, 2, 3. E agora, nós vamos iniciar os pontos cruzados do outro lado. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente vai precisar ficar com 5 também desse outro lado. Então, aqui tá o nosso primeiro ponto. É só ter sempre cuidado com o primeiro ponto para vocês não pularem, que, como eu falei, o leque acaba escondendo um pouquinho o primeiro ponto. Então, é sempre ter cuidado para não pular o primeiro ponto e não deixar de fazer ele, né? Porque no caso, nesse início aqui, a gente vai pular, mas pular propositalmente, né? Eu falo é não esquecer mesmo de fazer, porque se esquecer vai dar diferença e aí a quantidade de pontos desse lado vai ficar diferente. Então, aqui no início, nós vamos pular ele para fazer o cruzado, que é o vamos vir no próximo. Mas agora a gente volta e faz ele, ó. Agora, a gente trabalha aqui nele. Vamos voltar aqui nele, no ponto que a gente pulou. Então, esse ponto, às vezes, ele fica um pouco escondidinho, tá? Então, aqui vamos pular esse, vamos vir no próximo. Voltamos aqui o que a gente pulou. Novamente, pula esse, vem no próximo. Vamos voltar aqui o ponto que a gente pulou. Pula esse, vem no próximo. Vamos voltar.
Pula esse, vem no próximo. E agora a gente volta ao que a gente pulou. Tá? Então, aqui é o finalzinho, nós temos aqui o final do nosso leque, né? E começa 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos cruzados. E pra finalizar, na correntinha, a gente vai fazer os 2 pontos altos juntos. 1. 2. Pronto. Então, aqui a gente finalizou a nossa parte branca. Finalizamos aqui a parte branca, nós vamos trocar, nós vamos entrar agora com o fio azul. Então, aqui a gente tira aqui. E aqui nós vamos começar com o azul. Então, como que eu faço a troca? Aqui eu já vou mostrar a troca, porque aí o restante nós vamos fazer repetições, né? Até completar 24 centímetros. Então, aqui nós vamos fazer essa troca. Nós vamos introduzir aqui a agulha. Tá vendo aqui o final onde a gente deixou a laçada? Nós vamos pegar aqui essas 2 alcinhas do ponto. E aqui eu jogo aqui em cima do dedo, eu não faço nenhum nozinho inicial. Eu apenas vou puxar aqui a laçadinha aqui por dentro. Eu vou virar, como se fosse com esse fio que eu já estivesse trabalhando. Vou vir aqui, ó, dentro do primeiro ponto. Já puxo as minhas 2 alcinhas. Faço o primeiro pontinho e mais 2 correntinhas. Nós vamos iniciar. E aqui eu já corto aqui essa ponta aqui do branco. E posso puxar ela aqui. E aí, depois nós vamos arrematar essas 2 pontinhas aqui junto com a cola para fazer o acabamento. Aqui eu dou a laçadinha, venho aqui no mesmo ponto, ó, nesse mesmo ponto. E coloco mais um ponto alto. E aqui, se vocês quiserem já arrematar, não tem problema. Eu vou arrematar logo para não ficar essas 2 pontas aqui. Então, esse lado aqui é o avesso. O lado que a gente começa as carreiras ponto sobre ponto é o lado avesso, tá? O lado que a gente começa fazendo o cruzado é o direito. Aqui eu já coloco um pouquinho de cola. E dou um nozinho aqui. Vou pôr mais um pouquinho de cola aqui. E vai ficar um pouquinho mais alto, porque o fio branco, ele é um pouco mais grosso do que o azul. Mas na hora do acabamento, quando a gente for fazer a parte do acabamento, vai... Pronto. Então, aqui a gente já fez, né, o ponto aumento. Fizemos o aumento inicial. E essa carreira aqui é ponto sobre ponto. Então, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. Vamos fazendo ponto sobre ponto até chegar no nosso leque. E não esqueça, se vocês tiverem dificuldade, fazer a contagem dos pontos, né? Para não dar errado, para que tanto os 2 lados fiquem com a mesma quantidade. É muito importante que os 2 lados tenham a mesma quantidade de pontos, que eles sejam trabalhados de maneira igual.
Um lado vai ser sempre o reflexo do outro, para que essa peça não fique torta. Então, aqui a gente trabalhou ponto sobre ponto, até chegar aqui no nosso leque. Pronto, chegamos aqui, fizemos o último ponto. Agora, nós vamos fazer o leque. Três, duas correntinhas. E mais 3 agora do outro lado. 1. 2. 3. E agora a gente começa os pontos sobre pontos aqui no primeiro ponto. Ó, o nosso primeiro ponto é esse aqui. Tá aqui em cima dele, pegando a alcinha de trás. E aqui a gente vai trabalhando. Ponto sobre ponto. Então, eu fiz essa parte inicial aqui toda com vocês, né? Eu acho que já deu pra pegar. Fiz uma troca de cor. Então, vocês vão precisar fazer a troca no amarelo, né? Quando finalizar aqui a parte azul. No caso, a parte azul, agora nós vamos trabalhar 5 carreiras do azul. E aí, vamos trocar para o amarelo. Depois, nós vamos trabalhar 5 carreiras com o amarelo. E vamos trocar para o verde. E aí, o verde, a gente vai fazer mais 3 carreiras, até eu voltar com vocês, que é a parte, vai iniciar a parte inicial da base, né? A nossa base inicial. Então, quando fizer as 3 últimas carreiras do verde, eu volto com vocês, porque aí nós vamos começar a trabalhar as laterais, continuando com a cor verde. Então, só recapitulando, nós vamos fazer 5 dessa cor, 5 do azul. Vamos fazer a troca da mesma forma que a gente fez a troca do branco aqui para o azul. Nós vamos fazer a troca do azul para o amarelo. E após finalizar as 5 carreiras do azul, do amarelo, a gente faz a troca para o verde e faz 3 carreiras do verde. Quando finalizar as 3 carreiras do verde, a gente vai estar com aproximadamente 24 centímetros e 16 carreiras, né? E aí, eu volto pra gente iniciar as laterais. Que aí é onde vai começar a parte diferente, vai ser só quando começar as laterais. O restante aqui, até completar os 24 centímetros, vai ser tudo da mesma forma, vai ser só repetição. Então, o cuidado é não esquecer, né, que cada carreira vai começar com um aumento e vai finalizar com o aumento do outro lado. Uma carreira a gente faz ponto sobre ponto, a próxima vai ser sempre o ponto cruzado, então uma carreira de cada. E aqui no leque, o leque vai repetir da mesma forma até o final. 3 pontos de um lado, 2 correntinhas de separação, 3 do outro, e aí a gente volta a fazer os pontos da mesma forma que foi feito deste lado, tá? Então, agora eu vou fazer aqui minhas 5 carreiras do azul, vou fazer 5 do amarelo e 3 do verde e volto com vocês quando esse triângulo aqui tiver com 24 centímetros. E nós vamos estar com aproximadamente não, nós vamos estar com 16 carreiras, porque são 3 aqui, 5, 5 e mais 3. 16 carreiras, que vai dar aproximadamente 24 centímetros, tá bom? Eu volto com vocês quando a gente tiver com os 24 centímetros. Então, aqui, pessoal, eu já fiz, né, a base inicial do cropped. Eu vou medir aqui pra vocês, o meu ficou com 25 centímetros, porque como eu falei, eu comecei aqui a parte branca
com o barroco número 4. E como ele é um pouco mais grosso, então deu uma diferença na quantidade aqui no comprimento. Mas eu decidi deixar, aqui ó, deu 25 centímetros. Mas eu vou manter as 16 carreiras, né? A gente fez aqui, trabalhamos aqui 16 carreiras, eu vou manter as 16 carreiras. Que 25 centímetros também tá ótimo o comprimento dele. E aqui agora nós vamos começar a trabalhar as laterais, né? Nós vamos fazer separado, a lateral de um lado e depois do outro, para poder dar aquele efeito reto aqui na ponta dele. Então, aqui a gente finalizou essa carreira com o verde, nós vamos virar. Vamos fazer aqui o primeiro ponto. Nós vamos continuar fazendo da mesma forma o aumento aqui no início. Então, a carreira que eu encerrei aqui foi a carreira de ponto sobre ponto. Nós vamos trabalhar agora essa carreira com ponto cruzado. Então, vou pular aqui, vou vir no próximo ponto. E vou iniciar a carreira de ponto cruzado. Então, nós vamos fazer essa carreira aqui de ponto cruzado até o final. Quando chegar no final, eu volto para mostrar para vocês como que a gente faz a diminuição lá na ponta. Então, cheguei aqui, pessoal, já fiz aqui, tô no final da carreira. Eu fiz o último ponto cruzado. E aqui nós temos os 3 pontos. Aqui, ó, os 3 pontos aqui do nosso leque. Tá aqui os 3 pontos do leque. E tem aqui um ponto que ainda não foi trabalhado. Então, esse ponto aqui, a gente vai trabalhar ele normal, fazer um ponto alto normal sobre ele. Porque a gente precisa pular 3 pontos aqui no final para fazer a diminuição. Então, eu trabalhei ele e vou pular os 3 do leque. Então, eu fiz um ponto alto normal aqui no final, depois do cruzado. E agora, nós vamos fazer um ponto alto duplo para finalizar. O ponto alto duplo, a gente dá 2 laçadinhas aqui na agulha. E aí, a gente vem dentro aqui das correntinhas do leque. E fecha ele. Tira 2. Tira mais 2. E finaliza a última laçada. Vai ficar dessa maneira. Então, no final, na diminuição, a gente vai pular 3 pontos. Então, aqui nós vamos virar o trabalho. E vamos começar aqui da mesma maneira. Mais 2 correntinhas. E aqui agora a gente vai trabalhar a carreira de ponto alto normal. Então, como a gente finalizou com ponto alto duplo, aqui a gente precisa fazer 4 correntinhas. Então, a gente já tem 3. Vamos fazer mais uma, para equivaler à altura do ponto alto duplo. E agora, nós vamos dar a laçada. E nós vamos pular também 3 pontos. 1, 2, 3. E aí, a gente vem aqui no quarto. 1, 2, 3. Vem aqui no quarto ponto, pegando só a laçadinha de fora, da mesma maneira. E vamos fazer um ponto alto. Dessa maneira. E aí, a gente vai seguir fazendo ponto alto até o final. Então, nós vamos fazendo ponto alto até chegar no final da carreira, pra gente fazer o aumento lá da ponta e virar novamente o trabalho. Eu vou fazer aqui e volto com vocês no final da carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira, já fiz aqui o meu aumento, né? Fiz os 2 pontos aqui no final. Nós vamos virar. Nós vamos trabalhar 6 carreiras de cada lado. Vamos fazer aqui o aumento. E aí, essa carreira começa com ponto alto cruzado. Então, a gente pula o primeiro ponto, vem no segundo. E aqui, essa carreira é a carreira de ponto alto cruzado.
Eu vou novamente fazer ela até o final. No final eu volto de novo com vocês para mostrar mais uma vez como a gente faz lá no final. Então, aqui eu já cheguei aqui no final. E aqui novamente a gente vai fazer um ponto alto sozinho, né? Porque nós estamos aqui com 4 pontos no final. 1, 2, 3, 4. Nós vamos trabalhar esse último ponto depois do cruzado. Trabalhar ele sozinho. E vamos pular os 3 pontos seguintes. Então, aqui no final a gente sempre vai pular 3 pontos. Então, quando tiver 4 pontos aqui, sempre vai que sobrar 4, a gente trabalha um no final sozinho. A gente não deixa ele sem trabalhar. Então, a gente trabalha ele e pula os 3 pontos seguintes. E aí, a gente sempre vai finalizar com ponto alto duplo. São 2 laçadinhas na agulha. E aí, a gente vem dentro do espacinho dessa argolinha final aqui. E finaliza o ponto alto duplo. Pronto, finalizando o ponto alto duplo, nós vamos virar e vamos dar continuidade. Vamos voltar aqui no primeiro ponto. E fazer as 4 correntinhas, né? Que são a primeira do primeiro ponto que a gente já virou e mais 3 correntinhas, para equivaler à altura do ponto alto duplo. Vamos lá, laçada na agulha, vamos pular 1, 2, 3 e vamos vir no quarto. No quarto ponto, a gente finaliza não, a gente inicia com um ponto alto. E vai ficando dessa maneira. E aqui nós vamos trabalhar ponto alto, ponto sobre ponto até o final. Então, aqui a gente já fez 1, 2, 3, 4. Nós vamos fazer mais 2 carreiras. A gente vai com essa de ponto alto, ponto sobre ponto até o final. Vamos voltar com mais uma de ponto cruzado e encerrar com a última de ponto sobre ponto. Sempre fazendo a finalização aqui no final dessa forma e o início também, do mesmo jeito. Tá bom? Eu vou fazer e volto com vocês no final da 4ª carreira. Então, aqui, pessoal, cheguei aqui já no final da carreira. Eu já cortei aqui o fio, né? Vou fazer uma correntinha aqui pra firmar o ponto. E aqui eu já... Esse lado aqui já finalizou. Então, a gente tem aqui, né, o lado já finalizado. E agora a gente vai começar o outro lado. Eu vou começar o outro lado junto com vocês. Só pra dar uma dica legal pra vocês. Pra que a peça, ela fique toda igual. Então... Aqui eu vou começar aqui o outro lado. Com verde também, né? Então, aqui esse aqui é o nosso avesso, né? Esse aqui é o lado direito. Então, aqui a gente começou essa carreira, a gente começou de baixo pra cima. Quando a gente começou a lateral, né? A gente veio dando continuidade, né? Essa aqui desceu e a gente foi subindo com o ponto cruzado. Então, para ficar igual, para esse relevo ficar do mesmo lado, se eu começar aqui de baixo, eu vou começar a trabalhar nessa alcinha daqui de fora. E aí, o que acontece? O meu relevo, ele vai ficar diferente do outro lado. Vai ficar um pouco diferente. Então, por esse motivo, essa outra lateral, a gente começa pegando aqui de cima. Mas o que que a gente tem que ficar, o que que você tem que ficar ligado? Quando você começa ela aqui em cima... Você tem que usar o outro lado como referência, para você fazer exatamente igual. Observa que desse lado, a gente tem um ponto, que foi quando a gente subiu, sobrou um ponto, e a gente trabalhou esse ponto sozinho. Então, para começar o lado de cá, começar da ponta para baixo, a gente vai precisar começar iniciando com este ponto sozinho, para depois iniciar o cruzado, para que a peça fique igual dos dois lados. Então, aqui a gente vai começar... Introduzindo a agulha aqui na laçadinha, né, nas 2 correntinhas do nosso leque. E aqui eu puxo a primeira laçada e eu gosto de começar dessa maneira. Eu pego a pontinha do fio, nessa ponta aqui, jogo por cima da agulha. Deixa eu ajustar aqui. Jogo ela aqui por cima da agulha e faço uma laçadinha. Então, aqui já tem uma correntinha. Jogo novamente... 2 correntinhas.
E aqui eu deixo essa pontinha, depois eu vou arrematar ela do outro lado. Então, a gente já tem 2 correntinhas. A gente precisa de 4 correntinhas, que equivale ao ponto alto duplo. Tem umas 4 correntinhas, como desse lado aqui a gente começou com um ponto alto sozinho. Então, a gente vai dar a laçada na agulha, vai pular 1, 2, 3, e no quarto ponto, a gente já faz o primeiro ponto alto sozinho, para ficar igual. E agora sim, a gente dá início ao ponto alto cruzado. A gente pula 1, vai no ponto seguinte, faz o ponto alto e volta a fazer o ponto que a gente pulou. Pronto. E aqui nós vamos dar continuidade fazendo nossos pontos altos cruzados até o final. Então, essa vai ser a diferença. Como a gente tá começando da ponta, do bico dela aqui em cima para baixo, então a diferença vai ser essa. Ter atenção para que toda vez que for iniciar o trabalho, você iniciar igual está do outro lado, tá bom? Eu vou fazer aqui e volto para fazer mais uma carreira com vocês. Depois vai ser apenas repetição e fazer igual o outro lado. Então, aqui cheguei aqui no final para mostrar para vocês como deu certinho aqui, ó. Nós precisamos fazer aqui o último ponto cruzado. Nós temos exatamente os 2 pontos. Fazer aqui o último ponto cruzado. E aqui nós temos as 3 correntinhas para trabalhar, que é onde nós vamos colocar os nossos 2 pontos altos juntos. E aí, fechou, ficou igual o outro lado. Nós vamos virar o trabalho. Vamos dar início aqui. As 3 correntinhas iniciais. Fazer o aumento aqui no mesmo lugar. Colocar outro ponto alto. E aqui nós vamos dar continuidade fazendo ponto sobre ponto. Essa carreira é a carreira de ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazendo assim até o final. E aqui no final dessa carreira, a gente tem aqui o ponto cruzado, né? Que são 2 pontos, e o ponto que tá aqui no final sozinho. Então, nós temos 3 pontos, que são exatamente os 3 pontos que nós vamos pular para fazer a próxima diminuição. Então, aqui nós vamos fazer o ponto alto duplo aqui no final. Tá? E vamos virar o trabalho. Então, esse lado ele vai ser trabalhado dessa maneira, tá? Aí, qualquer dúvida, vocês voltem um pouquinho o vídeo para dar uma olhadinha para ver a repetição de como é feito. E a gente vai fazer até completar as 6 carreiras para ficar igual ao outro lado. Eu vou fazer e quando completar as minhas 6 carreiras, né, a gente volta. Eu vou só mostrar aqui para vocês o início novamente. Então, aqui a gente faz aqui o nosso pontinho inicial, mais 3 correntinhas. E a gente dá a laçada na agulha e pula 1, 2, 3, vem no quarto ponto e faz o ponto alto. Tá? Aí, aqui a gente já fez o ponto alto, que é exatamente esse ponto alto que fica sozinho. E agora, nós vamos começar os pontos cruzados até o final. Pulando o primeiro, aí a gente volta no que pulou. E aí, a gente vai fazendo dessa maneira, vai fazendo pontos altos cruzados até o final. Depois, vamos voltar com a carreira novamente de ponto sobre ponto. E vamos iniciar mais uma, né? Já tem uma aqui de ponto cruzado, 2. Então, aí na próxima carreira de ponto cruzado, novamente a gente vai repetir. Quando for iniciar, a gente inicia com ponto alto sozinho
E depois dá continuidade com pontos cruzados e faz a última carreira ponto sobre ponto. Tá ok? Então, eu vou fazer as minhas aqui e volto no final pra gente fazer a carreira de acabamento e fazer também o ponto, aquele ponto decorativo aqui na base do cropped, tá? Eu vou fazer aqui a minha e volto com vocês quando finalizar as 6 carreiras. Cheguei aqui no final da nossa outra lateral. Então, aqui nós temos... uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, a gente fez seis carreiras para cada lado. Agora que eu vou ter que arrematar essa ponta, porque a gente vai fazer uma carreira de acabamento. Mas como esse acabamento ele não pega na ponta de baixo, ele não passa aqui nessa parte de baixo, então a gente vai precisar iniciar nessa ponta para finalizar aqui na outra, tá? Então, aqui eu vou fazer um nozinho. Eu já vou cortar aqui. Vou fazer aqui um nozinho para finalizar. Vou deixar essa ponta aqui, que a gente vem arrematando ela. E aqui nós vamos ver o lado direito da peça. É o lado que o relevo do ponto, tá vendo? O ponto cruzado, o relevo fica aqui pra fora, ó. Esse aqui é o lado direito. Então, nós vamos começar a trabalhar nessa ponta aqui, do lado direito. E vamos fazer uma carreira só de pontos baixos, de uma ponta a outra, sem pegar a base, né, a parte de baixo, que vai ser aquele ponto de bico diferenciado pra gente fazer o acabamento. Então, aqui eu vou introduzir a agulha aqui no primeiro ponto, pegando as duas laçadinhas. E aí, eu já jogo essa ponta aqui também pra ir arrematando ela junto. Então, fiz aqui um nozinho, volto aqui no mesmo ponto. E faço o ponto baixo. E aí, eu venho trabalhando pontos baixos. Um ponto em cada ponto. Tô aqui arrematando essas duas pontas logo junto. Nós vamos trabalhando assim, pontos baixos até chegar ali na parte de cima, onde tem as argolinhas. E eu volto para mostrar para vocês como a gente faz ali nas argolinhas, tá bom? Então, cheguei aqui no final da carreira, aqui começa as nossas argolinhas, né? Tem mais um ponto aqui. Vou fazer o ponto baixo aqui no último. Tá? E aqui a gente faz uma correntinha e começa a trabalhar dentro das argolinhas. Nós vamos colocar 3 pontos baixos dentro de cada argolinha dessa aqui. E aí, a gente pula, vem para a próxima argolinha. E coloca 3 pontos baixos em cada uma. Aqui a gente vai trabalhando 3 pontos baixos dentro de cada argolinha, até chegar aqui no final. Quando chegar no final, aqui já pode descer também arrematando essa ponta de fio. A gente desce fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar aqui na ponta. Quando chegar aqui na ponta, eu volto com vocês. Aqui nesse meio, ó, depois que chegar nessa última argolinha aqui, deixa eu seguir com vocês até aqui. Então, a gente faz aqui 3. Na próxima, 3. E aqui no meio, a gente coloca um. Ó, aqui a gente coloca um ponto baixo. E aí, vem pra próxima. E aí, vai dando continuidade, tá bom? E aí, a gente faz até chegar, quando chegar no final das argolinhas, a gente faz uma correntinha pra virar e desce fazendo pontos baixos, como a gente fez do outro lado, até chegar lá na ponta.
Então, aqui, pessoal, já finalizei aqui, né? Cheguei aqui no final. Aqui agora nós vamos dentro dessa carreira aqui, da primeira carreira onde a gente iniciou o trabalho, a gente vai dar uma voltinha aqui, fazer um ponto baixo e vamos subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas. E vamos voltar dentro desse espaço da carreira e colocar mais 2 pontos altos. Então, a gente fica com a carreira, as correntinhas iniciais, né, que equivale a um ponto alto, e mais 2 pontos altos. Então, nós temos aqui 3 pontos altos. Aqui nós vamos fazer 2 correntinhas e vamos virar, ó. Aqui você vira dessa maneira aqui. E aí, a gente vem aqui em cima da primeira correntinha, pegando as 2 laçadinhas em cima da primeira correntinha. E a gente faz um ponto baixo, tá? Faz um ponto baixo e aí já faz 3 correntinhas. 2, 3. Faz as 3 correntinhas, vira novamente, volta pro lado que a gente estava trabalhando. E naquele espacinho que a gente fez, onde você colocou aqui, ó, forma tipo uma argolinha aqui em cima, onde a gente fez as 2 correntinhas e fechou com ponto baixo. Então, ela forma meio que uma argolinha aqui em cima dos 3 pontos, tá? Então, é nessa argolinha aqui que nós vamos colocar pontos altos. Então, a gente já tem um ponto alto, que são as 3 correntinhas. Então, 2, 3, e o último a gente faz um meio ponto alto, ó. Fica como se fosse fazer um ponto alto, mas tira tudo de uma vez. Meio ponto alto. Então, a gente fica como se fossem 2 carreiras trabalhadas. E aqui a gente faz, ó, uma correntinha. E aí, nós vamos pular essa carreira aqui, que é a carreira de ponto cruzado. E nós vamos vir aqui, ó, na próxima carreira de ponto altos. Então, a gente dá a laçadinha na agulha, dá a laçada na agulha e vem na próxima carreira. Pula a carreira de ponto cruzado e vem na próxima e faz um ponto alto. E aí, a gente coloca mais 2 pontos altos. 2. Ficamos com 3 pontos altos aqui. A gente faz 2 correntinhas. Vira o trabalho. E agora, nós vamos fazer o ponto baixo exatamente aqui nessa correntinha que a gente fez de separação. Então, a gente vem aqui nessa correntinha, nesse espacinho, e faz o ponto baixo. E aí, levanta as 3 correntinhas. 2, 3. Volta com o trabalho pro outro lado. E aqui onde formou a argolinha, a gente vai colocar mais 2 pontos altos. A gente já tem um ponto alto, né? Coloca aqui mais 2, ó. 1, 2. E o último a gente faz um meio ponto alto. Meio ponto alto. E faz a correntinha de separação. E novamente laçada na agulha, a gente pula a carreira de pontos cruzados e vem na próxima. Na próxima carreira, a gente inicia todo o trabalho novamente. Um ponto alto. 2 pontos altos. 3 pontos altos. 2 correntinhas. E a gente vira o trabalho. Vira o trabalho, vem aqui no espacinho. Faz um ponto baixo. E aí, a gente levanta as 3 correntinhas. E vira novamente. E agora, a gente coloca o ponto alto na argolinha que se formou. São mais 2 pontos altos, né? No caso, contando com as correntinhas, a gente fica com 3 pontos altos e faz um meio ponto alto.
Pronto, meio ponto alto. Aí fecha com uma correntinha. E aí a gente vai repetindo esse processo até o final. Laçada na agulha, pula a carreira de ponto cruzado, vem na próxima carreira e inicia fazendo ponto alto, 2, 3 pontos altos. A gente faz 2 correntinhas, vira o trabalho, vem no espacinho da correntinha que a gente fez da carreira anterior, né, do ponto anterior, fecha com um ponto baixo, e aqui a gente faz as 3 correntinhas, 2, 3, vira novamente, e dentro dessa argolinha que forma em cima do ponto, a gente vai colocar mais 2 pontos altos, desculpa. Aqui, ó, mais 2 pontos altos. 1, 2, que aí já se formam 3 pontos altos, contando com a correntinha. E o último a gente faz um meio ponto alto. Meio ponto alto. E aqui a gente fecha com uma correntinha, laçada na agulha. Vamos pular a carreira de ponto cruzado. Vamos vir na próxima. 1, 2, 3. Tá? E aqui a gente vai repetindo esse processo, tá? Vai pulando, né? Pula do cruzado, vem no ponto alto, pula 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 o cruzado, vem no ponto alto, pula o cruzado, vem no ponto alto. E aqui a gente vai pular essa aqui do cruzado e vai fazer aqui no meio, pegando aqui no meio do nosso leque. Então, a gente vai fazer o ponto aqui no meio e aí vai dar continuidade até o final. E aí, o ponto vai ficando dessa maneira, tá? Eu vou fazer e volto já com vocês no final, com a finalização da nossa peça. Então, aqui eu cheguei já no final, né? Já fiz aqui toda a barra, os pontinhos aqui da ponta. Tá faltando aqui só o último ponto, eu deixei pra fazer com vocês. Aqui eu já fiz a correntinha de separação. Vou dar a laçada, né? Vou pular aqui a última carreira aqui de ponto cruzado. E vou vir nessa carreira aqui. Na nossa última carreira de ponto alto. E aqui eu coloco os 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Viro. Vou prender aqui no espacinho do meio. Faço 3 correntinhas. Viro novamente. E aqui dentro da argolinha, eu coloco mais 2 pontos altos. E faço um meio ponto alto. E aqui eu faço um nozinho para finalizar esse último ponto, ele fica dessa maneira, tá? Então, aqui a gente vai cortar. Apertar aqui o nozinho. E aqui é só fazer o acabamento, virar e fazer o acabamento aqui na parte de trás. Pronto. O nosso cropped fica dessa maneira. Tá? Agora eu vou mostrar pra vocês a alça. É opcional, tá? Vocês podem fazer a alça aqui prendendo uma em cada ponta, né? Pra fazer a amarração aqui atrás e a amarração aqui no pescoço. Eu vou fazer a alça pra vir aqui do pescoço e já vir direto cruzar aqui na parte de trás. Então, eu vou fazer só as 2 alças aqui de cima. E essas 2 alcinhas aqui de cima é que vai cruzar na parte das costas e amarrar aqui nas pontas, tá? Então, eu vou fazer 200 correntinhas, né? De um lado e do outro. Eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer. Eu tô usando aqui a parte do miolo aqui, né? Tô puxando. Deixa eu ver se eu acho aqui a outra ponta. Que eu vou usar as 2 pontas.
desembolar aqui que embolou. Então, tá aqui. Peguei as duas pontas, né? A ponta de dentro do miolo e a ponta de fora. E aqui eu vou separar pro lado uma quantidade das duas pernas, assim, dessa forma. Separar aqui pro lado. Que dê pra fazer as minhas 200 correntinhas. E aqui eu vou introduzir aqui a agulha, aqui no meio, né? Vou puxar aqui a laçadinha. E eu vou trabalhar a minha alça daquela maneira, né? Jogando a parte essa parte aqui que eu separei por cima da agulha. Jogo ela aqui por cima da agulha. E faço a laçada com a ponta que vem do novelo. Então, eu vou jogando aqui a que eu separei. Essa é a ponta que a gente separou pro lado. E essa aqui é a que vem do novelo. Então, eu jogo essa aqui por cima da agulha. E fecho com a que vem do novelo. E aqui eu vou trabalhar dessa maneira. Eu vou fazer a minha alça assim, porque ela já fica grossa, né? Eu tô trabalhando... Aqui são 4 pontas. Eu tô trabalhando com a agulha errada. Deixa eu trocar a agulha. Vou fazer aqui com essa agulha de 3 milímetros. Porque com a outra dá muito trabalho. Então, eu vou jogando aqui por cima. E vou puxando a laçada aqui nas duas. E a alça vai ficar dessa maneira. Eu gosto muito de trabalhar essa alça, ela fica bem resistente, fica estruturada. E como eu tô trabalhando aqui com 4 pontas, né, que eu separei pro lado 2, e as 2 que tá vindo do novelo. Então, aqui eu não preciso descer fazendo pontos baixos, nem pontos baixíssimos, nada. Do jeito que tá aqui, quando chegar lá no final, eu vou apenas finalizar o ponto, arrematar a ponta dela, e vai estar pronta a minha alça. Tá bom, pessoal? Então, depois de finalizar essa aqui, a gente faz a alça aqui do outro lado. E tá pronto o nosso cropped. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aula, né? Se tiver alguma dúvida, vocês deixam nos comentários. E não esqueçam que essa aqui é uma peça, ela não é uma peça apenas para ser trabalhada para Copa, né? Vocês não precisam se aprisionar na questão das cores só para Copa. Esse cropped aqui, ele pode ser usado o ano todo. É um cropped muito versátil, muito bonito, ele veste muito bem. Então, aproveitem para vocês fazerem esse modelo. Usem a criatividade, façam de várias cores e vendam muito. Eu tô torcendo muito para que vocês vendam bastante dele, tá bom? Um grande beijo a todos vocês.